Olá, meus queridos, eu sou a Marcela Leal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Escola da Liberdade. E antes de falar sobre o tema de hoje, eu queria passar alguns recadinhos para vocês. O primeiro recado é que eu vou fazer uma palestra sobre meditação aqui em São Paulo. Então, se você é uma pessoa que acredita que meditação é um bicho de 7 cabeças, que é difícil, que não consegue, que não sei o que blá, 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 blá... Venha para essa palestra. Eu vou passar para vocês três técnicazinhas de meditação bem simples para que vocês possam fazer aonde vocês estiverem e para que vocês não fiquem irritados e nem de saco cheio de meditar, tá? É algo simples. O link para a palestra vai estar aqui embaixo. Essa palestra vai ser no dia 7 de março, um sábado, às 3 da tarde. E depois eu vou abrir também para perguntas. Então é um lugar onde a gente vai se encontrar. É mais um dia pra gente se encontrar, né? Perguntas de coisas que vocês querem entender, coisas que eu falo aqui no canal. Então vai ter um espaço também reservado para isso, tá bom? Então a gente vai aprender meditação junto, para quem já sabe meditar e quiser tá lá junto também aprendendo técnicas novas, será muito bem-vindo e vai ter esse perguntas e respostas no final, ok? A outra informação é que o módulo 2 do Escola da Liberdade, que é o meu curso online de autoconhecimentos, em breve estará disponível. Em 15 dias provavelmente já estará no ar, tá? E o link vai estar aqui embaixo, o link da meditação, da palestra de meditação e do Escola da Liberdade módulo 1, que já está à venda, também está aqui embaixo, tá? Eu queria falar hoje um pouquinho sobre uma questão que eu passei há muito tempo atrás, quando eu estudava filosofia, que me fez ter um insight bastante interessante sobre uma questão muito profunda, né? Há muito tempo atrás eu estudava filosofia, eu morava no Rio e estava estudando filosofia. E eu saí de uma aula, e foi uma das primeiras, a filosofia, na verdade, foi uma das primeiras, dos primeiros estudos que me ajudou a quebrar muito paradigmas, né? Eu era uma pessoa de uma família católica, né, com crenças relativas a isso. É claro, eu já estudava, é claro, eu já lia bastante coisa, mas realmente quando a filosofia chegou, ela foi quebrando, né? Crença por crença, né? Que eu acreditava. Nada contra o catolicismo, mas eu percebia que minha mente estava muito fechada até aquele momento. E um dia eu estava estudando Schopenhauer e eu ouvi uma frase, era texto sobre a morte, né? Eram vários textos de vários filósofos e o tema era sobre a morte. E o Schopenhauer falou o seguinte: a partir do momento que você nasce, você começa a morrer, né? Eu tinha uma visão muito negativa, muito pessimista de tudo, e dentro desse pessimismo schopenhaueriano, ele falou isso, né? A partir do momento que você nasce, você começa a morrer. E aquela noite, já há muito tempo, eu vinha me questionando a respeito da morte. E aquela noite em especial foi uma noite que eu comecei, antes de dormir, a ter crises de pânico. Eu tive crises de pânico na sequência, a partir desse dia, várias, durante bastante tempo, né? Eu sei que isso tudo estava relacionado a catarses, né? A famosa catarse, que é a quebra de paradigmas. A gente não está pronto, né? E a nossa mente precisa desfazer aqueles caminhos neurais que a gente fazia para o conhecido, né? E para acessar o desconhecido, abrir a mente para que esse desconhecido, né, expanda a nossa consciência. Então, esse processo muitas vezes causa medo, né? O livro Um Curso em Milagres que eu trabalho, ele também, em alguns momentos de meditação, ele causa medo, né? Porque esse ego, ele vai se desestruturando, né? Ele vai se dissolvendo. E aí existe uma resistência a isso, né? Então, eu estava lá pensando na minha morte e eu pensava na minha não existência. E eu não conseguia, eu fui num lugar muito profundo da minha mente e existia algo que estava me dizendo que aquilo estava errado, que seria impossível não existir. É impossível não existir, eu falava pra mim. E eu pensava na minha não existência e toda vez que eu pensava,
em mim não existindo, eu passava muito mal. E eu tive isso por muitas noites, né? Crises existenciais, enquanto eu pensava sobre a morte. E hoje eu entendo o que aconteceu. Por que eu passei mal? Porque eu estava pensando em algo impossível, né? A morte é impossível, né? Nós somos eternos, nós somos a consciência absoluta, né? Que nunca nasceu e nunca vai morrer. Essa luz que apagou, quem já tá aqui no canal já está acostumado que o meu vídeo sempre começa com uma luz acesa e depois ela apaga. Então, na verdade, quando você pensa muito em algo impossível, você passa muito mal. Porque a sua natureza é a verdade, a sua natureza é a eternidade, né? A sua natureza é o amor, a sua natureza é o bem-estar. Então, quando você se desconecta disso, que é a verdade a seu respeito, você passa mal, né? É claro que enquanto humanos, muita gente acredita, né, em nascer e morrer. Mas isso é só um pequeno espaço, né, nessa história do que nós somos, né? Um pequeno lapso dentro dessa ilusão chamada mundo e tempo-espaço, onde a gente acredita que a gente é humano, que a gente nasce, que a gente morre, muitos acreditam que encarnam, que reencarnam, e fica-se nessa roda de samsara acreditando nesse bando de ilusão, tá? Então, com o processo de autoconhecimento, a gente vai soltando as crenças nessas mentiras. Veja, não significa que um dia o nosso corpo, a gente não vai soltar essa ideia de corpo, né? Sim, o nosso corpo, ele é perecível, ele tá dentro do espaço-tempo, ele é matéria, então em algum momento a gente vai soltar essa ideia de corpo. Mas o que nós somos não desaparece, tá? Nós somos a consciência, nós nunca vamos deixar de existir, é impossível. É impossível, como a nossa existência não depende de nós, que algum dia a gente deixe de existir, né? A gente só vai mudando as formas, enquanto a gente acredita em formas, né? Enquanto a gente não entende que a gente é a consciência pura e absoluta, a gente vai mudando as formas e brincando de ser uma forma, brincando de ser outra forma, né? Até a gente acordar do sonho, né? Que é o grande acordar da ilusão, né? É o estar acordado, é o despertar, é o sair da Matrix, né? Eu sei que isso para muitas pessoas que estão chegando agora no canal pode ser algo completamente doido que eu estou falando, mas fiquem tranquilos porque vocês vão entender. Seja muito bem-vindo se você chegou agora no canal. Assista os vídeos do meu canal, acima de tudo assista as lives do meu canal, que você vai entender o que eu tô falando agora, ok? Então é isso, né? É por isso que a gente passa mal, porque a gente está insistindo sempre em ideias impossíveis. Toda vez que a nossa mente está presa em ilusões, existe sofrimento envolvido, né? Quando a gente não aceita uma cena como ela chega, né, e a gente quer que aquilo que está na nossa mente seja o certo para a cena e não a própria cena em si, né, a gente vai sofrer, porque a gente tem um mundo ideal na nossa mente, aí chega a cena, não chega do jeito que a gente quer, e a gente quer encaixar aquilo que a gente quer com aquilo que chega, né, e rola essa não encaixe e a gente sofre. Então, é muito mais fácil que a gente solte as nossas ilusões, né, a respeito das coisas, do que as cenas se modifiquem, porque as cenas não têm um significado em si, né, na nossa vida. É a nossa mente que dá o significado de certo ou errado para as cenas. Então, por exemplo, com o livro que eu estudo e que eu sempre falo aqui, e no meu curso eu também uso esse livro, existem exercícios, né, meditações que a gente faz para retirar o significado que a gente dá para as coisas, justamente para que a nossa mente se torne uma mente aberta, né, sem julgamento, né, sem ficar classificando tudo, porque é essa classificação que faz a gente sofrer, tá? Então é isso, meus queridos, eu queria contar um pouquinho por que a gente sofre, contar da minha experiência com a síndrome do pânico. Ela começou aí, ela durou bastante tempo assim, uns 6 meses, porque foi uma fase realmente que minha mente estava mudando muito, né, estava quebrando muitos paradigmas, a respeito da vida e a respeito da existência, e foi um momento de muita crise,
né? Mas que foi ótimo porque eu consegui superar. Uma mente sem ilusões é uma mente sã. Quanto mais desconectado de ideias ilusórias a gente estiver, mais em paz a gente está. Quanto mais conectado com a ideia de eternidade que nós somos e de consciência absoluta que nós somos junto com a fonte, em conexão com a fonte, mais em paz a gente vai estar, né? Mais conectado com a verdade e com o amor a gente vai estar. Então pratiquem autoconhecimento, né? Assistam os vídeos desse canal, pratiquem as coisas que eu ensino aqui para vocês, tá bom? Beijos a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.